Fala galera, eu sou o Lucas, esse é o canal Teolojovem, um canal que a gente discute teologia da perspectiva do jovem brasileiro do século XXI. E o assunto que a gente vai tratar hoje, você deve estar vendo em algum lugar aqui da tela, né? É um assunto que foi colocado por um dos nossos inscritos lá nos comentários, que é a questão da acupuntura. O cristão pode praticar essa arte medicinal de alguma forma? Bom, a gente vai tentar entender um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. Então vamos lá, vamos primeiro entender o que é a tal da acupuntura. A acupuntura, ela é uma mistura, na verdade, de duas palavras. As palavras acu, né, no latim, acu, palavra agulha, né, ou agulhas no plural, e a palavra punctura, com esse C mudo no meio, que é colocação. Então, a acupuntura nada mais é do que colocação de agulhas, tá? Em termos de palavra, em termos de epistemologia. Agora, o que é ela? Ela é um ramo da medicina tradicional chinesa. E isso já desde século V a.C., tá? Já fazia parte ali da medicina tradicional chinesa, que é uma medicina a nível oriental e com formas e técnicas que a gente vai tentar explicar um pouquinho hoje. Também é um patrimônio cultural intangível da humanidade. A Unesco, que é a instituição responsável por definir quais são os patrimônios da humanidade, né, definiu isso em 19 de novembro de 2010. Tá? E esse é um dado interessante para você também. Embora o nome da técnica faça de referência direta ao uso de agulhas, e sim, se você jogar lá no Google e procurar as imagens, você vai ver um monte de gente levando umas agulhadinhas, né, pelo corpo. A acupuntura não se resume só a isso, tá? Ela tem diversas técnicas, vamos dizer assim, diversas formas de aplicação, que pode ser sim por meio de agulhas, pode ser por meio da mochabustão, que é aplicação de calor, técnicas que envolvem calor, dedos, né, que no chinês seria douyin, né, então uso para literalmente usar os dedos para estimular, pentes de osso ou de jade, que seria guaxan, massagem também pode ser um tipo de acupuntura, seria o tuiná. Gente, desculpa, meu chinês é zero, tá? Eu nem sei se eu estou pronunciando corretamente. Técnicas de ventosas, né? Ventosoterapia, eles fazem um negócio para puxar a pele, a carne, enfim. Sangrias, eletricidade, que é a eletroacupuntura, e até laser, hoje em dia. Né? Então um negócio meio bem mais voltado para a parte tecnológica. Então não se resume a levar agulhada. Pode ter várias formas diferentes e vários instrumentos pelo qual aplicar a acupuntura. Gente, a acupuntura ela se baseia, e aí eu estou falando da acupuntura na forma do método tradicional chinês, né? Eu vou falar um pouco mais sobre a acupuntura médica mais para frente, mas na forma tradicional chinesa, no que ela se baseia? É um método de dividir, como é que eu vou dizer assim, dividir o corpo ali em meridianos, em canais de energia, que eles mesmos chamam de Jingluo, né? E dentro desses canais de energia, o que a pessoa faz ali com as agulhas, ou com outras formas de estimulação, como a gente já falou? Ela tenta encontrar o Tao. O que é o Tao? É o equilíbrio entre o Yin e o Yang. Então tem toda aquela questão da mística taoísta, né? Do Yin e Yang, centros de energia, fluxos de energia, que seria o Qi, né? Qi, tudo bem, é uma forma grosseira, mas seria, sei lá, energia vital, mais ou menos isso, né? Purificar o sangue, que seria o Xue, né? Tornar os órgãos saudáveis, que seria o Zang, e também cuidar das vísceras, ou do vazio, né? Que seria o interior da pessoa ali, né? Que é o Fu. Então o que acontece? Eles entendem que existem certas canaletas de energia espalhadas pelo corpo, e ali você colocando essas agulhas, você estimula essas canaletas de energia de várias formas possíveis, e isso é a prática da acupuntura no sentido tradicional, ok? Então essa é a tradicional. Qual que é o problema com essa parte da acupuntura da medicina tradicional chinesa?
O problema é que ela é uma prática que não é necessariamente médica, tá? Na verdade, existem muitos estudos, muita gente tentando analisar, mas não existe nenhuma comprovação desses canais de energia a nível científico, né? O que torna essa prática, essa forma de aplicá-la algo religioso. Tá? E religioso por quê? Porque existe sim uma conexão entre a prática da acupuntura tradicional chinesa e o taoísmo, tá? A religião taoísta. E até uma indução para certas práticas dessa religião. O que essa religião ela trabalha? Ela trabalha com princípios motrizes universais, tá? Que distam completamente do cristianismo. Então as forças universais, o bem e o mal, contrapostos ali, mas iguais, sendo que um tem um pouco do outro, o outro tem um pouco do um, e por aí vai. Toda essa questão, vocês talvez conheçam aquele símbolo que é bem tradicional do taoísmo, né? O Yin Yang, né? Que é aquele círculo com aquela ondinha e os dois pontos, né? Fazendo uma parte do outro. Isso aí é questão religiosa, isso não é medicina, tá? Ela também coloca propostas de deidades, né, de divindades, deidades no geral, né? Guan Yu, o imperador de Jade, o próprio criador do taoísmo, Lao Tzu, embora seja considerado uma figura, de certa forma, mitológica, né? Também é visto como uma deidade, como uma divindade dentro do taoísmo. Então é uma prática que ela é de adoração a seres, né, vamos dizer assim, entidades que não são, não é Deus, não o Deus do cristianismo, né, não é o Deus uno, triuno, né, no qual o cristianismo acredita. E essa prática ela é muito, muito, muito antiga, desde o século V a.C. Já existe o taoísmo e a acupuntura ela cresce, ela anda de mãos dadas com o taoísmo. Então é algo religioso. Agora, vamos lá. O cristão pode fazer isso? Vou fazer uma comparação assim. Você acharia normal um cristão participar de um culto onde ele vai em um terreiro de Umbanda, ou então num centro lá de Candomblé, ou mesmo numa mesa branca espírita, alguma coisa do tipo, e vai lá e participa desses rituais? Você acharia normal? Provavelmente a sua resposta vai ser não. Por quê? Porque você não vai ser a favor do sincretismo religioso, você provavelmente vai chegar à conclusão de que isso aí pode afetar a espiritualidade dele de alguma forma, ou pode fazer algum tipo de confusão racional, ou até emocional, né, dependendo das experiências que ele passar, que o atrapalhe na sua vida prática espiritual. Então a questão da acupuntura de forma mística e de forma taoísta é similar. É um rito de uma religião que pode sim levar a pessoa a algo que não é legal. Então não, o cristão não deve fazer acupuntura pensando nessa questão mística, pensando nessa questão da medicina tradicional chinesa. Algo para a gente pensar se o cristão deve ou não praticar esse tipo de ato é naquela questão que, em termos de mídia, em termos apareceu bastante agora, né, há pouco tempo, foi aquele caso lá do médico, vamos dizer bem entre aspas, João de Deus também bem entre aspas, que um cara que dizia que praticava curas espirituais. Você ia lá, ficava recebendo um monte de rezas de benzedeiras, depois ele vinha com uma faquinha de cozinha, fazia um corte em você, arrancava um pedaço de carne e dizia, pronto, você está curado. Né? Que tem de diferente isso da prática da acupuntura da medicina tradicional chinesa? Não tem muito. É uma técnica envolvendo uma espiritualidade que é uma espiritualidade que não é saudável para o cristão, não é saudável para ninguém, muito mais ainda para o cristão, que tem consciência do quanto isso pode ser prejudicial, né? E tem um estímulo ali físico, né, uma cura espiritual, vamos dizer assim, cura dos fluxos de energia dos meridianos do seu corpo, ou então a cura que você recebe porque o cara lá tem um dom que foi dado por Deus, que ele tira lá um pedacinho de negócio e está curado. Gente, isso aí são práticas que todo cristão vai concordar que não são práticas passíveis da gente, não dá.
Não dá pra gente ter esse tipo de postura. Então não é bom praticar isso. Nada que envolva esse tipo de cura espiritual ou algum tipo de medicina envolvendo religiosidade e uma religiosidade distorcida daquilo que é a sã doutrina, não é legal pra gente praticar. Bom, mas vamos lá. Tem uma outra coisa que eu acho que é muito importante eu falar para você agora e te explicar, que é a questão da acupuntura médica, ok? Acupuntura médica. Então não estou mais falando da medicina tradicional chinesa. Estou falando da acupuntura médica, ok? Definido isso? Beleza, vamos lá. Esse é um termo usado para descrever uma acupuntura, né? A técnica de acupuntura realizada por um profissional treinado e licenciado em medicina, ou seja, um cara é um médico formado, ele foi para a faculdade, ele estudou, ele não é um místico religioso, tá? E que também estuda e se especializa na questão da aplicação da técnica de acupuntura, ou seja, ele é um especialista em pegar lá a agulhinha e colocar na pessoa, ou aplicar algum dos outros formas e métodos que a gente já falou, né? Qual que é o princípio? O princípio médico por trás da acupuntura médica. É que existem sim nervos, existem ali, sabe, partes do corpo que podem ser estimuladas por aplicação de pressão, aplicação da própria agulha, aplicação de calor, né? E que com esses estímulos externos podem gerar alívio de dor, podem gerar alívio de estresse, podem gerar relaxamento, podem gerar até mesmo estímulo, né, para a pessoa ter mais, né, energia e tal. E esse tipo de técnica aplicado pelo médico, tá? Então a gente está saindo aí da questão da medicina oriental. O médico vai lá e aplica para quê? Para corrigir os seus fluxos dos meridianos, os seus vasos de energia? Não. Ele vai lá para, por exemplo, eu sofro de dor no nervo ciático. Então ele sabe que ele aplicando lá a agulha num ponto X, né, da sua anatomia, né, por um estudo medicinal factual, um estudo funciona, ele vai lá, ele sabe que ele colocando uma agulha ali vai estimular o seu nervo de uma forma que ele pode talvez desinflamar um pouco ou fazer com que a dor ceda, né, e diminua. E aí vai gerar mais qualidade de vida, mais conforto para a pessoa que passar por essa técnica medicinal. Então aí a gente não está falando de religião, ok? Esse é um método médico que, se for prescrito pelo seu médico, pelo seu clínico, ele vai chegar e falar, vai lá pro clínico tal, e ele vai aplicar e a pessoa vai colocar em você. E não vai ter música zen budista tocando no fundo, não vai ter quadro de Laozinho, de Laozinho na parede, não vai ter incenso queimando, não. Vai vir um médico lá com o seu jaleco branco. Desculpa o clichê de dizer que médico usa jaleco branco, mas vamos trabalhar com esse imaginário, né? Vai chegar lá o médico com o seu jaleco branco, vai pedir para você deitar lá no local, na mesa ou na cama onde você vai receber o tratamento, vai aplicar as agulhas baseado nas questões de nervos, de células, toda a questão anatômica do ser humano, e aí você vai passar por esse tratamento e vai colher algum benefício medicinal desse tratamento. Não é algo religioso, é algo médico e é algo baseado em dados anatômicos. Então não é uma questão mística, não. É algo baseado no que a medicina tem comprovado, tá? Essa acupuntura, que é a acupuntura médica, o cristão pode praticar? Sim. Assim como o cristão pode, o médico receitar, você vai lá e você vai tomar uma benzetacil para te curar, entendeu? Pô, tá bom, vamos lá, vamos tomar benzetacil. Não, olha, o que você está precisando é fazer uma terapia de regulação de postura, né? Então você vai fazer essa terapia. Não, você precisa de fisioterapia para melhorar ali e tal. Não, o que você precisa, eu já vou falar sei lá, um aparelho auditivo, né? Uma coisa externa que vai ficar lá para melhorar a sua audição. Tudo isso são técnicas médicas. Então a acupuntura médica é mais uma delas que entra para somar e que entra para auxiliar na qualidade de vida das pessoas. Essa o cristão pode praticar. Pessoal, eu não sou um especialista em acupuntura,
Eu não sou especialista em medicina, e eu não sou especialista em taoísmo, ok? Mas eu acho que é interessante, se você receber uma prescrição médica, você está ainda um pouco em dúvida com isso, esse assunto está te preocupando de alguma forma, procure algumas literaturas que tratem da acupuntura médica, ok? Dá uma lida nelas, vê o que você entende e tenta encontrar as respostas para suas perguntas. Eu vou daqui, vai aparecer aqui na tela agora, né, na minha frente, vai aparecer uma imagem com algumas literaturas que eu posso recomendar para você. Por exemplo, acupuntura médica, um enfoque científico do ponto de vista ocidental, fundamentos da acupuntura médica e acupuntura, ciência, legalidade e prática médica, tá? Esses 3 livros talvez te ajudem um pouco, então fica aí com uma literatura de apoio para se você quiser se aprofundar mais no assunto. E, inclusive, se você estudar mais, coloca lá nos comentários o que você descobriu para ampliar essa nossa discussão. É isso aí, pessoal. O assunto de hoje fica por aqui. Inscreva-se no nosso canal. Ali embaixo tem o inscrever, se você se inscreve. Clica no sininho para receber notificação. A gente faz um vídeo por semana. Você pode, né, aprender sobre vários assuntos diferentes. Você também pode clicar no like, se você gostou, para mostrar pra gente que você realmente achou legal esse vídeo. Pode clicar no dislike se você não gostou também, pode mostrar pra gente que você achou, que não concordou, mas faz um comentário, escreve lá, ó, eu concordei por causa disso, achei legal por causa disso, então, ó, eu não concordei muito não, eu não achei legal isso que você falou, tal, né? Além disso, coloca nos comentários algum assunto que você queira que a gente trate, porque a gente semanalmente pega os assuntos que são mandados pra gente e trabalha eles então nos nossos vídeos. Então, se você tem alguma dúvida referente à teologia, alguma dúvida referente à vida do século XXI, coloca lá e a gente vai tentar te ajudar nessa questão. Um grande abraço e fica com Deus.